Bem-vindos ao canal. Nós hoje vamos tratar sobre uma playlist de cinemática e dinâmica dos mecanismos. E vamos começar, com análise de posições, clicando aqui no ponto A na origem, 00, já renomeando ele para quem ele vai ser, o pivô da manivela O2. E agora passaremos a adicionar aqui alguns sliders. Sempre lembrar de clicar no botão de ESC quando sair do comando. E vamos colocar alguns sliders aqui. Vamos colocar esse primeiro, vai ser L2, sem underline aqui. Como ele vai ser uma opção de comprimento, não pode ter valor negativo, vamos de 0.1 a 10. Mas você pode colocar a escala que você quiser aqui como mínimo e máximo. Lembrando que o mínimo não pode ser negativo, tá? E o que vamos fazer? Vamos criar L1, L2, L3 e L4, que é o conjunto de comprimento dos elos. A forma mais fácil de fazer é você clicar em cima, dá Ctrl C, Ctrl V. Por quê? Porque você aproveita a configuração que você tenha feito inicialmente. Vem aqui no básico e joga esse cara aqui como L1, que é o comprimento do elo terra. L2 vai ser a manivela. L3 o acoplador. L3 acoplador. Novamente Ctrl V. Puxa mais um, vai ser o L4 seguidor ou balancing. Nós temos aqui os nossos 4 elos. E agora vamos colocar mais um slider que vai ser de outro tipo. Vai ser do tipo ângulo. Vamos chamar ele de W, para evitar letra grega nessa etapa. De 0 a 360 com incremento de 1 grau é suficiente por hora. Ok. O que fazemos? Vamos usar muito isso aqui, ó. Círculo de centro e raio. Então eu venho aqui nesse cara, clico em O2. O raio vai ser L2, que é a minha manivela. Ok, o próximo passo é chegar aqui e criar um ponto chamado L4, L_4, igual a, ele vai ter abscissa L1 e vai ter ordenada 0. Isso é uma questão de conversão da nossa topologia, onde nós colocamos o ponto L4 não, aqui L4, O4, o pivô do balancim sobre o eixo X. Então, quando L1 aqui, ó, estamos mexendo no L1, o O4 ele agora está sendo ajustado com esse slide ali, ok? Próxima etapa agora, e aí vocês vão se familiarizando com GeoGebra, a questão de usar o scroll do mouse para aumentar a amplitude do desenho, clicando no scroll e movendo para cima, para baixo, direita ou esquerda, você também pode reposicionar o seu desenho. E o que vamos fazer agora? Vamos criar um ponto A. Aqui é importante que ele caia na interseção da circunferência C com o eixo X. Você tem que fazer essa verificação. E agora nós vamos animar esse ponto. Como faremos isso? Vamos aqui em ângulo com amplitude fixa. Clicando em A, ele vai dizer aqui o que eu tenho que fazer: selecionar um ponto, um vértice e uma amplitude para o ângulo. O ponto é A, o vértice é O2 e o ângulo que eu vou querer girar é W, sempre positivo no sentido de anti-horário. Então tá aqui, como ele está com 45, ou seja, quando eu mexo no meu slide, eu alterno a posição de A. Ele chamou ele de A', mas nós vamos renomear para que seja A. E esse ponto A1 aqui eu não preciso mais visualizá-lo, então eu deixo de exibir esse objeto. Essa circunferência aqui é muito importante para o mecanismo Grashof, eu manter ela para dar uma indicação visual para quem está vendo o desenho de que o meu mecanismo, o ponto A, ele gira em cima dessa circunferência. Contudo, eu não preciso do rótulo de C, eu tiro. Deixo o desenho o menos povoado possível para evitar deixar uma interpretação poluída. Não é alfa, então eu venho aqui, é θ2. θ_2 é o meu ângulo de entrada. Esse é o parâmetro livre que a gente tem, né? A variável livre do mecanismo de 4 barras, a posição da manivela. Ok? Próximo passo é eu construir agora um círculo de centro e raio, com centro em A e raio L3. Meu acoplador. E novamente centro e raio, centro em O4, L4, o meu balancim. E agora vou achar as interseções com essa ferramenta aqui, ó. Interseção de dois objetos, circunferência D e circunferência E. Então agora eu vou usar
segmento de reta para ligar O2 a A, A, B e B, O4. Eu tenho o meu mecanismo na posição aberta. O2A já existe, AC, CO4, o meu mecanismo na posição cruzada. Eu vou dar um zoom aqui, ampliar. Não preciso ver essa circunferência, não preciso ver essa circunferência. Esse ponto C, na verdade, é o mesmo ponto B numa segunda opção, então ele é B', vou chamar ele de B', tá certo? E vou renomear algumas coisinhas aqui. O segmento F, ele na verdade é meu L2. Para não confundir com L2 slider, agora eu vou usar aqui um underline para colocar no meu L2. E o estilo dele, espessura 8, para mostrar que ele não é uma linha de suporte, e sim um elo principal. Aí eu faço a mesma coisa com esse carinha aqui, L3, estilo 8, você não é H, você é L4. Eu não vou repetir os comprimentos para configuração cruzada, porque eu já sei, né? Então o que eu vou fazer? Eu sei que é o mesmo comprimento, é o mesmo elo. Eu vou apenas tirar daqui o rótulo, e vou aumentar a espessura dele para 8, só que vou deixá-lo assim pontilhado, como se fosse um plano B. De repente esse plano B pode ser o plano A. Muitas vezes a solução que a gente quer, que vai nos atender, vai ser essa que está sendo aqui a solução cruzada. Então não existe uma preferência, uma predileção pela montagem aberta não, tá pessoal? Não vamos cair nisso não. E essas duas montagens são possíveis se você já fez a modelagem partindo do laço vetorial e encontrando aquelas equações quadráticas para θ3 e para θ4 em função de θ2 do comprimento dos elos, você vai ver que há duas soluções, porque tem aquela parte positiva e a parte negativa, né, da raiz real. Então você vai acabar encontrando dois ângulos aqui. Esses dois ângulos nós vamos medir agora para a posição aberta e fechada. Primeiramente, para fazer isso, eu vou precisar colocar aqui uma reta paralela ao eixo X passando por A. Então clique em A e marco o eixo X, ela aqui. Um ponto em cima dessa reta vai ser importante para mim. Eu vejo que está em cima da reta F, esse ponto C. E agora eu vou fazer a medição do ângulo. Aí eu clico em C, A, B e está aqui esse ângulo. Não é alfa, ele é θ3. Então eu vou aqui e coloco quem ele é, θ3. Só que é θ3, 1, né pessoal? Porque é na posição aberta. Então θ3, 1 está aqui definido. E se eu quiser medir a posição cruzada, eu vou aqui e clico em ângulo CAB. E esse ângulozinho não é alfa. Você não é alfa, você é θ32. Então θ underline 32. θ3 na posição 2, ok? Então tá aqui meu carinho, ó, aqui, o θ32. Então quando eu estou mexendo aqui, ó, tô vendo os dois ângulos, θ3, 1. Agora eu não preciso mais dessa reta de apoio F. Então deixo de exibi-la e deixo de exibir também um ponto C. Sempre dá uma limpada no desenho para mostrar só aquilo que é realmente necessário de aparecer. Vou fazer a mesma coisa para achar θ4 agora. Coloco um ponto aqui que tem que cair sobre o eixo X. Opa, ponto sobre o eixo X, está ok. Medição de ângulo, D4B. Tá aqui meu carinho. Quem é você? Não é alfa, você é θ4, 1. θ4 na posição 1. Posição aberta. Ok, olha lá. E agora se eu medir DO4 B'. Opa, não foi. DO4 B'. Eu tenho o que não é alfa, mas sim é o meu θ4, 2. θ4 na posição 2. θ4 na posição 2. Ok? Então a gente vai perceber que do jeito que esse mecanismo está aqui, ele não é um Grashof. Professor, o que é isso? O critério de Grashof, condição 1, estabelece que a soma do L de menor comprimento com o de maior comprimento tem que ser menor ou igual à soma dos outros dois elos, para que possamos ter uma excursão de 360 graus na manivela. Do jeito que esse mecanismo está construído aqui, ele tem montabilidade, só que ele é não Grashof. Ou perceba, existe um valor, um determinado ângulo, como aqui eu estou pulando de 1 em 1, né, pelo incremento,
que está aqui próximo de 68 graus, ó, 60, que ele desaparece. Por que ele desaparece? Porque o comprimento de L3 com L4 não é suficiente para manter a montabilidade. Esse é o caso em que as equações quadráticas elas têm solução complexa. Aí quando a solução é complexa, é um número complexo conjugado, então o que acontece é que ele não pode ser montado. A solução tem que ser real. Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso aumentar o comprimento dos elos, diminuir um pouquinho o comprimento da manivela e posso fazer uma verificação aqui agora. Aparentemente agora se tornou Grashof. Tá certo? Então tá aqui, ó, os ângulos. Muito importante é a medição do ângulo entre L3 e L4. Esse ângulo aqui, ele é chamado de ângulo de transmissão. Antes eu vou fazer uma coisinha aqui que eu gosto, que é colocar a cor nesse azul e o estilo 8 em todos os pontos que são rotativos, articulados. Aqui eu pego a ferramenta de colar estilo visual e replico por esses pontos, tá? Nem sempre a gente, quando for fazer análises mais profundas de velocidade, aceleração, dinâmica, a gente vai fazer para as duas configurações. A gente escolhe uma delas que resolve nosso problema e a gente descarta a outra para poder focar. É sempre trabalhando para ter um desenho com a informação que é suficientemente necessária, sem excesso. Aqui, como o propósito é justamente analisar a posição, a gente tem que ver todas as possibilidades. O ponto desse sai, não preciso ver você. E tem um ângulo importante que é esse ângulo aqui, ó, que está entre L4 e L3, mas não é o de fora, é o de dentro. Então, para fazer isso, o que é que eu faço? Pago você, faço o contrário, o ângulo entre L3 e L4. Esse ângulo aqui, na nomenclatura a gente chama ele de Mi, é o ângulo de transmissão. Esse ângulo de transmissão, quanto mais próximo de 90, melhor pra gente, tá? Quanto mais próximo de 90, melhor pra gente. Esse ângulo de transmissão também é aqui, ó, na outra configuração. Vou chamar Mi1 e Mi2. Mi1 e Mi2. Tá certo? Perceba que eles têm o mesmo valor. Aí eu tenho que agora tá vendo aqui, porque quanto mais próximo de 90, melhor a transmissão de força do acoplador para o L de saída, que é um dos propósitos do uso do mecanismo de 4 barras, é usá-lo como amplificador de força, como a gente vai ver mais tarde quando a gente estudar análise de velocidades. Por hora eu preciso lhe dizer que também existe uma questão relacionada a um ângulo de transmissão mínimo. Então ângulos de transmissão muito pequeno, eles e a gente tem que ver, ó, nesse caso eu teria que pegar esse suplemento desse ângulo aqui. Ele tem que ser um valor que vai de 0 a 90. Se o ângulo de transmissão aqui ele for menor do que 90, a θ3 menos θ4 for menor do que 90, o Mi é o próprio θ3 menos θ4 em módulo. Se não, você faz 180 menos esse ângulo. Por exemplo, quando eu tenho aqui 122,27, esse não é o meu ângulo de transmissão. Meu ângulo de transmissão, o Mi exato, é 180 menos esse valor que eu tenho aqui. Tá certo? Para ele sempre cair em módulo num valor que vai de 0 até 90. Quanto mais próximo de 90, melhor. Quanto mais próximo de 0, pior. Só que na prática, um mecanismo com ângulo de transmissão de 10, 15, 20 graus, ele começa a querer travar, principalmente 10, 5, ele não funciona. Devido às folgas, ele vai ter um engripamento. Então a gente tem que verificar qual é o fator de qualidade que foi colocado no projeto, critério de aceitação do nosso mecanismo sintetizado, ok? Do nosso projeto. Quando a gente estiver fazendo análise, é muito importante a gente olhar para esses ângulos de transmissão. Por hora tá bom, a gente tem isso aqui, ó, ainda podemos animar. Eu já vou encerrar o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal, tá? A partir de agora você pode fazer a brincadeira que você quiser para verificar que o teu mecanismo como fica, tá? Então, agora é com você, você pode projetar, ó, pode verificar tudo que você queira, tá bom? Você pode modificar também aqui, ó, a velocidade. Aqui tá oscilando, né? Hora vai até
crescente, a hora vai decrescendo, você pode colocar só crescente, pode chegar aqui na velocidade e colocar 10, deixar seu mecanismo acelerar, bem rápido, né? Aí é com você sua brincadeira, tá? Muito obrigado por assistir até o fim e bons estudos.